Oi, pessoal do 7º ano, tudo bem? É a Andréia, professora de matemática. Eu vou explicar agora a atividade 2, tá? Do 4º bimestre. Então, vamos lá, eu estou com o formulário aberto. Exercício 1, determine a área de um retângulo cujas medidas são 25 centímetros de comprimento e 12 centímetros de largura. Lembra, área a gente multiplica largura vezes o comprimento, tá? A gente multiplica um lado pelo outro, tá bom? Vou dar um exemplo aqui. Então, aqui um exemplo do exercício 1, tá? A área de um retângulo. Nós multiplicamos um lado vezes o outro lado, tá? Ou seja, comprimento vezes largura. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui de comprimento, eu tenho 16 centímetros, tá? Esse aqui o comprimento, 16 centímetros. E aqui a minha largura, 9 centímetros, tá? E eu quero saber a área desse retângulo. Vamos supor que esse retângulo, ele é um muro. E eu preciso saber o tamanho, né, da área. A área é a parte de dentro aqui do retângulo, tá bom? Tudo isso aqui. Isso aqui que eu vou pintar, ó. A área é isso aqui tudo de verde, tá? Eu preciso saber. Então, eu preciso saber o tamanho da área desse retângulo, por exemplo, para saber a quantidade de tinta que eu vou precisar para pintar, se for um muro, entendeu? Então, o que eu faço para resolver isso? Não é 16 de largura vezes 9, aliás, 16 de comprimento vezes 9 de largura? 16 vezes 9 é igual a 144, ou seja, e nós estamos falando em centímetros, tá? Se é 16 centímetros vezes 9 centímetros, a área vai ser 144 centímetros quadrados, tá? Coloco 2 aqui, de centímetros quadrados, tá bom? Porque eu estou usando aqui duas medidas, tá? Comprimento e largura. A mesma coisa vocês vão fazer com o exercício 1, só que aqui no retângulo de vocês é 25 centímetros aqui de comprimento e 12 centímetros de largura. E não esqueça, o resultado, a área, a gente sempre coloca com quadrado, tá? Por exemplo, centímetro quadrado. Se for metro, metro quadrado. Se for quilômetro, quilômetro quadrado e assim por diante. Agora, exercício 2 está pedindo assim: um retângulo de 3.600 milímetros quadrados de área, ou seja, já deu a área, tá? Do retângulo, essa aqui em amarelo, 3.600 milímetros quadrados, ou seja, estamos trabalhando com milímetros agora. É 90 milímetros de medida de base. Base tá aqui, tá? Dessa vez ele não utilizou comprimento e largura. Ele falou base, que é aqui a parte na horizontal, e altura na vertical, tá? Lembra, é só você pensar assim, multiplicar um lado vezes o outro, tá bom? Então aqui ele disse que a base mede 90 milímetros, tá? Lembra, 90 milímetros, pois estamos trabalhando em milímetros quadrados. Agora ele está perguntando qual é a altura aqui desse retângulo. Ou seja, é a mesma coisa assim, eu vou montar aqui. 90 vezes um valor que eu não sei qual é. Vou chamar esse valor de A, tá? A de altura. É igual a 3.600. Então, a gente tem que descobrir qual que é o valor de A. O que nós podemos fazer? Aqui na 90 vezes A é igual a 3.600, eu posso fazer a conta inversa, tá? 3.600 dividido por 90. Aí eu vou encontrar o valor de A, tá bom? Olha só. Se eu fazer assim, 3.600 dividido por 90, concorda que o valor que vai estar aqui no resultado, esse valor vezes 90 é que vai dar 3.600, é o que vai finalizar essa conta. E vamos sempre aos poucos, tá? Lembra disso, primeiro você pega aqui, o 3 não dá para dividir por 90, porque o 3 é menor. 36 também não dá, 36 é menor, então você divide 360. Esse zero aqui põe no lado aqui no resultado, tá?
Então, é só você fazer a conta inversa, você descobre qual que é o valor de A. E depois você pode tirar a prova, faz 90 vezes o valor que você descobriu e vê se dá 3.600. Aqui eu vou dar um exemplo do exercício 2, tá? Utilizando outros números. Então, aqui eu tenho um retângulo cuja área é 540 metros quadrados, tá? O de vocês está em milímetros, eu coloquei o meu em metros, tá? Então, a minha área aqui é 540 metros quadrados. A minha base, eu vou colocar aqui, 60 metros, tá? Estamos trabalhando com metros aqui. Minha base é 60 metros, eu preciso saber qual que é a altura. Então, como é que fica aqui? Eu já sei que eu tenho 60 de base, 60 vezes a altura, que eu não sei o valor ainda, é igual a 540, tá? Então, a gente pode fazer a conta inversa, 540 dividido por 60. Inversa é o quê? Inversa é a multiplicação, que aqui eu não estou multiplicando, 60 vezes algum número é 540. Então, a gente faz a conta inversa agora. Então, eu tenho aqui 540, tá? Dividido por 60. Então, vamos lá. Que número vezes 60 que dá 540? Eu sei que 6 vezes 9 é igual a 54. Então, se eu fizer 60 vezes 9, vai dar 540, tá? Que é só adicionar um zero aqui no 54, porque o 60 aqui era 6, só que agora virou 60. Então, 60 vezes 9 é igual a 540. Tá? Pronto, aqui eu já finalizei a minha conta, ó. Aqui zerei. Ou seja, 60 vezes 9 é igual a 540. Então, aqui no A, eu já descobri qual que é o valor. Aqui é 9, tá? Ó, 60 vezes 9 é igual a 540. Então, aqui a minha altura é de 9 metros.